processos do Rio de Janeiro são nulos desde a origem, disse o advogado Silvio Kuroda. Vamos entender isso daqui, porque eu vou te apresentar até uma prova, né? Uma prova em lei. Em lei. Você vai ver hoje, tá? Nessa entrevista exclusiva para a investigação, Kuroda explica que as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos violaram o princípio do promotor natural. Assim, o que ele tá falando aqui, né? A regra é que todo acusado seja processado por um promotor com atribuições previamente definidas em lei e não por alguém designado para um caso específico. Porque tem, assim, tem vários tipos de promotor. Tem um promotor para aquilo, para isso, e ele não está designado para exatamente isso, e até não tá querendo, né? Não tá indo, né? Ele não tá indo para frente dos negócios, que ele não sabe fazer, né? E até a outra promotora, ela não. Ela já tá falando informalmente. Não, vamos parar com isso daí. Ela disse. Vamos, melhor parar com isso, tá? É melhor parar, ela disse mesmo. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Não disse Moraes, disse a lei, né? Moraes não sabe, né? Eu acho que ele não sabe dessa lei. E esse promotor e até o jornal. A investigação, elas passaram por Moraes isso aqui, né? Só que o que o Moraes fez, adivinha. Vai, adivinha aí, chuta aí. Fez nada, né? Porque ele parece o Stalin. Mas então ele tá matando um monte de gente? Assim, só duas até agora, né? Então você tem que pagar por isso, falar uma coisa dessa. Mortas na cadeia, né? Injustamente estavam lá. Esqueci o nome do cara, perdão, né? Mas ficou muito conhecido ele. Que ele morreu na cadeia porque ele não tava conseguindo remédio, esses negócios. E ele ia morrer. Então ele já tava falando, eu tenho que sair. E não respeitou Moraes, ele morreu dentro da cadeia. Aqui, ó. Ele cita portarias publicadas no Diário Oficial, imagem abaixo, que manteriam Lindora como titular das ações da STF e apenas criavam um grupo de apoio coordenado por Carlos Frederico, sem lhe conferir poder para oferecer denúncias. Ao ignorar esse limite, diz Kuroda, o STF abriu espaço para um tribunal de exceção no qual promotores e juízes são escolhidos a dedos, né? Exatamente isso. O afastamento... Calma aí. O afastamento de Lindora prossegue. Sugere que manobra, em tese inconstitucional, ela já havia se posicionado contra a investigação de cunho político e entrou em choque com Alexandre de Moraes em diversas ocasiões, defendendo suas prerrogativas. Tentou encerrar o chamado inquérito das fake news e em parecer revelado pela Folha de São Paulo em agosto de 2024. E eu não sei se você lembra disso, mas ela tinha falado, vamos parar com isso daí, né? E continuar o uso da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a EED, que é onde trabalhava o Tagliaferro, né? Onde trabalhava o Tagliaferro, onde que ele supostamente ele estava trabalhando para combater a desinformação de todo o país, mas assim, não foi porque ele quis, né? Não foi porque ele quis só ser imparcial, né? Só ir contra a direita. O órgão do TSE é criado para monitorar a desinformação, mas que passou a atuar como polícia investigativa. Porque uma coisa que um órgão desse aqui que tá continuando, assim, não precisaria que um inquérito, né? Um inquérito que funciona há muito tempo já é uma coisa esquisita, é uma coisa de ditadura que nós pode falar assim, não, essa direita muito tá falando essa ditadurinha, ditadura. Irmão, nós tá vivendo uma ditadura sim. Quem fala mal do Moraes, para de fazer alguma coisa, né? O Tagliaferro já pediu para ele ser preso, né? Eu não fiz um vídeo, mas já tá pedindo para ele ser preso. E cara, como assim? Você não pode passar provas, né?
E eles disseram assim, o Moraes, não, que ele passou minhas mensagens vazadas, não, que não podia, a PGR falando lá também, não, que não podia mensagem vazada. E aí, então, vai lá na Polícia Federal que espalhou todas as coisas do Bolsonaro, do Malafaia, do Eduardo Bolsonaro, vai lá pra eles, fala isso pra eles. Ah, tá bom, né? O documento pedia que a anulação das medidas baseadas nos relatórios da EED e advertia que o judiciário não pode investigar crimes de ofício. Apesar disso, o afastamento formal da vice-procuradora-geral Lindora Araújo abriu caminho para que o então procurador-geral Augusto Aras colocasse Carlos Frederico à frente da Força Tarefa do Rio de Janeiro. Essa designação, no entanto, não lhe conferia poder legal para apresentar denúncias. Mesmo assim, ele se tornou o rosto do público da acusação e como resultado chegou a figurar na lista tríplice do STJ, né? Que ele queria ir para o STJ, não deu certo, né? Em 10 de julho de 2005, porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Maria Marluce Caldas Bezerra, promotora estadual de Alagoas, para a vaga. Assim, não vale, nunca valeu, né? Nunca valeu esse negócio e ainda ele colocou muitas aos pais. Por isso que eu tô falando, tem que assinar, tem, né? Mas, assim, vale a pena, vale a pena. Vai lá, tem um monte de parágrafo aqui, a investigação, o senhor aplicou isso em algum caso concreto? O senhor disse que a nulidade é absoluta e se implicaria anular todos os processos. Aí, seu aqui, as imagens, tudo que ela falou das imagens lá, não sei se lembra. Enfim, não vale, nunca valeu. E só faltava isso, né? Só faltava aquela brechinha pra falar, não vale nada disso aí. Porque, pra falar pro Moraes, nada para esse cara, nada. É uma ditadura, cara, é uma ditadura. Ninguém para, nem a própria Constituição, que ele fala que segue, eu sigo a Constituição, não vou parar de acabar com esses caras. Não vai, assim... Nossa, dá uma raiva desse Moraes, né? Esse ditador aí. Por que eu tava falando do Stalin? Mas então, o que tem a ver ele não matar tanta gente assim? Porque o Stalin, tá, ele não era nada, assim, ele era só um carinha que não era tanto, assim, tanto falado. Mas ele tinha todo o poder. Ele não era o central, né? É igual o Alexandre de Moraes. O Lula é o poder, né? Central, mais ou menos, mentiroso, assim, falou que. Ele mesmo, o Lula falou, sem o STF eu não seria nada. Por que você disse isso, né? Assim, por quê? Porque você disse isso porque é um órgão separado que não precisaria ser imparcial assim, né? Nossa, então o STF tem mais de esquerda? Sabemos disso, mas pra que o Lula falou isso, né? Enfim, deixa o seu like aí, volto a dizer, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá ver a informação, né? O site, a informação, e é isso, vai lá, que é muito bom mesmo. Tem até. Se o Alexandre de Moraes viola a Constituição, irmão, acabou, né? Acabou.